aos agentes principais da ditadura. Essa era a nossa opinião. O mas presidente mas Trump, num segundo momento poderia ser usado. Muito mais qualificado do que eu, porque eu sou um pobre jornalista, e o presidente Trump é o presidente dos Estados Unidos, entendeu? Não. Eu acho que a melhor arma do nosso arsenal neste momento são as tarifas. Perfeito. Então, vocês falaram, neste momento não seria a melhor opção, mas eventualmente, num segundo momento, vocês consentiriam com essa opção de... Nós não temos que consentir, nós não somos presidente dos Estados Unidos. Não temos que consentir. Não, a gente não é consultado se a gente... Vocês autorizam. Vocês não foram... Vocês não foram em conversas, Eduardo? Ele pode desligar o Brasil, por exemplo, do sistema SWIFT. Não, isso todos sabemos. Mas, Eduardo, eu posso imaginar, eu posso intuir pela reação do Trump... Deixa eu responder categoricamente sua pergunta, Demori. Taxativamente, a gente não imaginou que fosse, no início, decretado tarifa. Mas, como o Paulo bem falou, né, nós não somos o presidente dos Estados Unidos, a gente não tem o poder da caneta. Né? Então... Não é nem que nós não imaginávamos. Nós discutimos que existiria essa possibilidade, chegamos a falar sobre isso, mas o Trump decide o que ele quer, Demori. Entendi. Trump é presidente dos Estados Unidos, ele está lá e decide o que ele quer. Não, obviamente. Não pergunta para o Paulo Figueiredo se ele pode, para o Eduardo Bolsonaro se ele pode, para o Demori se ele pode. Mas é que dos Estados Unidos, eu acho que a personalidade do Trump é muito distinta. Se você quer a minha opinião, você vai adorar o que eu vou ouvir agora. Eu acho que o presidente dos Estados Unidos acertou na decisão dele. Certo. É que, só para deixar claro, Vilela, fica um pouco estranho, porque desde que isso aconteceu, tanto o Eduardo quanto o Paulo e outras personalidades importantes da direita no Brasil se colocam como os agentes provocadores nos Estados Unidos, né? Atores importantes nessa conversa que teriam, pelo menos... de algum modo, ajudado a convencer os Estados Unidos que seria importante, por exemplo, caçar o visto do Alexandre de Moraes. Então, mas no caso das tarifas, não faz sentido o Trump ouvir vocês. Então, assim, ele ouve só um pedaço e não ouve outro, entendeu, Paulo? Então, isso é o que eu estava tentando entender. Mas Demori, não tem muita dificuldade em entender. O presidente dos Estados Unidos, ele é informado, ouve o que a gente fala e ouve a nossa opinião. Perfeito. Agora, ele não nos consulta se pode ou não fazer algo. Não, claro, nem imaginei isso. Consulta o Marco Rubio. Eu nem imaginei. Deve fazer ou não algo. Paulo, a gente pode dar a sua opinião. Paulo, eu queria perguntar pro Eduardo... Depois disso, eu fui convencido, e hoje estou 100% convencido, de que as tarifas foram um movimento correto para o Brasil. O presidente Trump agiu corretamente e eu sou muito grato a ele. E eu te digo que a liberdade do entregador do iFood, a liberdade de expressão dele, é um direito que se sobrepõe ao emprego dele. Porque se ele não tiver liberdade, daqui a pouco ele também não vai ter emprego. Tá. Paulo, eu queria perguntar para o Eduardo se... Eduardo, você concorda com essa afirmação do Paulo agora, que o Trump acertou nessa decisão de impor a tarifa de 50%? E antes que você responda, eu queria lembrar aqui que setores que dependem muito das exportações para os Estados Unidos empregam muito no Brasil, né? O suco de laranja, por exemplo, a maior parte do suco de laranja produzido no Brasil é exportado para os Estados Unidos e emprega 57 mil pessoas. A produção de aviões, a maior parte vai para os Estados Unidos, 50 mil pessoas. Semi-acabados de aço e ferro, 117 mil pessoas. Então eu queria saber se você concorda com a afirmação do Paulo de que foi uma decisão acertada do Trump de impor essas tarifas. Eu concordo. E tanto chamo isso daí de tarifa morais. Né? Foram tarifas de 50%, as maiores dessa última leva, devido à crise institucional que o Alexandre de Moraes está fazendo. Né? O pobre do entregador de iFood, um belo dia ele pode acordar e ser taxado em 50% do fruto do trabalho dele. Né? Assim, é que não paga mais do que isso já atualmente no Brasil, se você somar todos os impostos dessa salada de fruta tributária que nós temos. E aí, quando ele quiser reclamar, talvez ele vá ser calado. É isso daí que a gente está falando. Antes de qualquer tipo, né, de questão comercial, vem a liberdade. Se a gente não puder falar, mais de 60% dos brasileiros, o Paulo tem a fonte, né, da pesquisa falando que mais de 60% dos brasileiros não se sentem confortáveis, têm medo de dar a sua opinião. Se você não consegue dar a sua opinião, o que você vai ser? Você vai ser um escravo, você vai ser um cubano. Daqui a pouco quem está proibido de sair do Brasil é você, né? Igual a Cuba, a maior fazenda escravocrata do mundo, onde as pessoas não conseguem sequer sair. Quem vai para a rua protestar toma 10 a 15 anos de cadeia, e o que a gente não quer é que chegue nesse momento. A gente quer preservar as liberdades da nossa democracia. A gente quer preservar a harmonia entre os poderes, onde um Congresso vote uma derrubada de um impostozinho chamado IOF, um imposto extrafiscal, e a Suprema Corte vai lá e derruba.
todo 513 deputados e 81 senadores. Esse não é o Brasil que eu quero. Então o Trump ele conseguiu atrair a atenção do mundo. Hoje o mundo inteiro está falando da questão brasileira. Né? O Paulo colocou muito bem, The Economist, The New York Times, Le Monde, The Guardian, vários órgãos de imprensa, e muitas das vezes, né, vinculados à esquerda, e estão dando razões a nós, falando, olha, Alexandre de Moraes foi longe demais, isso está estranho, isso está virando uma ditadura, o que na minha concepção já é, né, uma ditadura. E aí a gente conseguiu, sim, né, a atenção do Trump, logo após ele ter evitado uma guerra nuclear, né, finalizando aquilo que Israel começou, bombardeando as bases nucleares do Irã, e depois disso veio, né, o Big Beautiful Bill, uma questão interna orçamentária deles, e na sequência o Trump já puxou os holofotes para o Brasil. Isso daí é motivo de celebração, porque o mundo inteiro bate na porta do governo americano, do Congresso americano, buscando atenção para solucionar os seus conflitos, para solucionar os seus problemas. Isso daí sim é o que está fazendo hoje em dia o Brasil ter um mínimo de esperança, está levando as pessoas a irem para a rua novamente. Porque até então, o que estava acontecendo com o Brasil? Estava indo para a prisão do Jair Bolsonaro, né, manutenção da prisão de todo mundo do Rio de Janeiro, jornalistas exilados, eu estou respondendo ao inquérito, né, querem me tirar também do páreo ano que vem, e aí só vai concorrer aquela direita que é uma direita até permitida pelo STF. Né, porque se o STF manda prender e manda se exilar e deixa inelegível quem ele bem entende, eu só posso imaginar que ano que vem só vai concorrer quem eles também permitirem. Então é contra isso daí é que a gente está lutando. Não dá para você encarar mais com normalidade o Alexandre de Moraes. Agora acabou de bloquear minha conta bancária, bota a tornozeleira no Bolsonaro, impede ele de ver o seu neto, né? O meu filho aqui, do mesmo nome que ele. Agora estou proibido de me comunicar pai com filho, né? Com o meu pai. O que mais o Alexandre de Moraes quer? Né? Nessa lista de crueldades, lembrando, de uma pessoa que cumpriu todas as determinações dele. Não há motivo para a gente, né, acreditar que isso aí é uma democracia, pelo amor de Deus. Vilela, posso só trazer uma informação importante? Aproveitar que o Paulo e o Eduardo citaram a The Economist, que é uma revista editada no Reino Unido, né, como um referencial, aproveitar esse referencial. A The Economist tem o maior índice do mundo que mede se um país é ou não uma democracia, né? Isso, claro, é um índice que você pode avaliar ele, se ele funciona ou não, mas é o índice usado, inclusive, pelos Estados Unidos para avaliar se um país é uma democracia. Queria emendar uma pergunta para o Eduardo, mas antes é só importante a gente deixar claro que o Brasil, segundo a The Economist, tem uma nota 7 no índice democrático. 7 de 10. 7 de 10 é considerado uma democracia imperfeita, o Brasil, né? Então não é uma questão de opinião dizer que o Brasil é uma ditadura, passa longe disso para a The Economist, que acabou de ser referenciada pelos nossos dois entrevistados. Sabe qual é a nota dos Estados Unidos? Você quer que eu leia aqui o que a The Economist falou? Não, Paulo, deixa eu terminar, depois você pode falar, porque senão fica o raciocínio incompleto. Vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Acho que a gente tem que também fazer um ponto educacional para as pessoas serem educadas também aqui, né? Então o Brasil nota 7, considerado uma democracia... Quem vai fazer ponto educacional? Você pode fazer depois o seu, se quiser, Paulo. Posso terminar o raciocínio? Você vai fazer ponto educacional comigo? Posso terminar o raciocínio? Vamos lá. Beleza, eu vou voltar. Se você quiser fazer ponto educacional, voltar, você vai então. fazer lá com as tuas negas. Não, peraí. Vamos lá. Termina o raciocínio. Só para deixar claro aqui. Como só para nós... vocês lembrarem quem sou eu, porque acho que vocês estão esquecidos. Não, Paulo, depois eu posso lembrar. Não vai fazer ponto educacional comigo, não. Depois você eu posso lembrar. Eu vou rebater eu tenho uma pergunta para lembrar depois das pessoas. Você não vai fazer comigo, não, queridão. Então você pode fechar o seu Meu pai áudio. E minha mãe já fizeram bem. Você pode fechar o seu áudio enquanto eu faço. Eu tô fazendo com a audiência, não com o Paulo, né? Isso. Isso, audiência. Vamos lá, fazer um ponto educacional. The Economist tem um índice de democracia. Brasil nota 7, considerada uma democracia imperfeita. Sabe qual é a nota dos Estados Unidos? 7,84. Sabe o que é considerado os Estados Unidos pela The Economist? Democracia imperfeita, assim como o Brasil. O país que apoiou essas medidas, né, e essas comemorações que o Paulo e o Eduardo estão fazendo, segundo o próprio Eduardo declarou pra gente agora, é a Hungria, né? Sabe qual é a nota da Hungria, segundo o índice da The Economist? 3,9. É um regime híbrido caindo para autoritário. Então, o grande país que apoiou essas medidas é um país praticamente autoritário, segundo a The Economist, que acabaram de citar. Agora, eu queria fazer uma pergunta pro Eduardo, deputado, muito sucinta e muito objetiva, tá? Na sua opinião, seu pai é inocente? Sim. Na sua opinião, seu pai é inocente. Perfeito. É uma opinião, certo? Não é equação matemática, quer dizer, você tem uma opinião que ele é inocente, a Polícia Federal tem a opinião que ele é culpado, a PGR tem a opinião que ele é culpado. Estamos debatendo uma tese jurídica, correto? Em cima de uma tentativa de golpe de Estado que ele vai poder se defender em relação a isso, certo?
Não, é errado, ele não pode se defender. Todas as testemunhas que ele colocou, né, que os seus advogados arrolaram no processo, não foi aberto prazo para que elas fossem ouvidas, porque o Alexandre de Moraes desejava correr com o processo. Outra coisa, o STF reformulou por 2 oportunidades toda a sua jurisprudência para atrair a competência do caso do Bolsonaro para a corte, né? Algo que realmente salta aos olhos. E até o próprio advogado do Bolsonaro, no Vilardi, tem dito que não tem, nunca encontrou um parâmetro, porque ele está acostumado a lidar com casos dentro de cortes superiores e da Suprema Corte, né? Ele não consegue entender como que isso tudo está acontecendo, que onde ele pede, por exemplo, uma dilação de prazo. A PGR teve 8 meses para construir toda a sua peça acusatória. Ele teve 15 dias no meio de um carnaval para responder e fazer toda a defesa. Ele pediu uma mera dilação de prazo, algo que é dado a qualquer traficante ou ladrão do Brasil. Isso não foi dado para eles. Então, na verdade, o que está ocorrendo no Brasil não é um devido processo legal. Isso daí é do mundo dos fatos, não é do mundo jurídico. Demorei. Outra coisa, eu estou aguardando ainda o nexo causal, porque dar um golpe de Estado onde você não tem uma força policial, onde você não tem os militares, onde supostamente, né, que ele está sendo acusado disso, o ditador que tomaria o poder estava na Disneylândia, né, na Disney World, naquele momento, fazendo então uso de tropas de velhinhas desarmadas, no momento em que o próprio G. Dias acabou de confessar ao advogado Chiquini que tinha 900 homens à sua disposição e eles não foram utilizados para a segurança dos prédios mais vigiados do Brasil. No momento em que você tem o Flávio Dino, então ministro da Justiça, atualmente na Suprema Corte, que vai julgar o Bolsonaro inacreditavelmente, junto com o advogado do Lula, o Zanin, onde você tem o Flávio Dino que não deu as imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça. Então isso tudo, Demore, são fatos. Isso não são opiniões, que demonstram claramente que o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro é uma caça às bruxas. Antes de debater qualquer tese jurídica, a gente está falando do mundo dos fatos.